alunos e alunas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Isabel e vamos hoje continuar esse estudo de separação de misturas. E hoje, com separação de misturas homogêneas. Mas antes, vamos para aqueles avisos. Lembrando que o primeiro aviso é a questão pessoal, de vocês rapidinho aí, junto à escola de vocês, os coordenadores, gestores, pegarem o número de matrícula. E com o número de matrícula e o número e a data do seu nascimento, vocês vão acessar o aplicativo. E com esse aplicativo, vocês vão poder conversar conosco nesse momento ao vivo, respondendo questionamento, fazendo perguntas, dizendo o nome da escola de vocês, para que a gente possa agradecer o incentivo, né, que os professores, coordenadores e gestores estão dando para que vocês venham participar dessa aula ao vivo. Mas, enquanto vocês não estão com a aula ao vivo, vocês têm essas aulas no YouTube. E lá no YouTube vocês não podem esquecer que também tem um chat. E no chat a gente pode conversar. Estamos sempre acompanhando todos os comentários que vocês vêm colocando lá no chat. Respondendo quando vocês estão perguntando, dando uma olhada na contribuição que vocês estão dando na aula. Mas não esqueçam também que se vocês gostarem da aula, dê lá um likezinho para a gente ficar feliz e saber que a gente está no caminho certo, né? Mas, pessoal, para que a nossa aula seja mais interativa e possa atingir o maior número de alunos, nós contamos com a língua brasileira de sinais para que a gente possa, né, chegar a todos. E aí a gente tem a questão de Jéssica, né, que está aqui com a gente, né, fazendo, se esforçando, pessoal, aí com todos esses movimentos para que essa aula chegue até vocês. Mas ainda tem mais um aviso, e esse aviso é em relação ao mês de junho. No mês de junho, nós temos muitas coisas em relação à conscientização, mas hoje vamos dar um destaque especial para a doação de sangue. Não esquecendo, né, a questão aí dessa questão dos fogos, que eu venho sempre falando nas aulas, nesse período de junho, né? A questão aí de cuidado em relação aí aos idosos, né? Tratar bem, ser paciente. A questão da Semana do Meio Ambiente que nós falamos, né? Vamos ainda conversar a respeito do combate, né, e prevenção ao uso de drogas, né, álcool e drogas. Então, mas hoje, gente, o nosso olhar está voltado para a questão aí do Dia Mundial do Doador de Sangue. E aqui nós gostaríamos de levantar rapidinho uma bandeira, né? E essa bandeira é dizer, vamos alunos, incentivem os familiares de vocês, os vizinhos a serem doadores de sangue. Doar sangue é ajudar, é colaborar e até, quem sabe, a proporcionar uma melhor qualidade de vida para aquelas pessoas que estão em hospitais, fazendo cirurgias, né, diante de alguns acidentes. E agora, nesse período junino, que tem muito, infelizmente, muitos casos aí na questão de queimaduras, né? E aí é preciso melhorar esse banco de sangue. Nosso banco de sangue está muito baixo. E aí essa questão, este ano, né, em 2022, o slogan que nós temos é esse aí, ó. Doar sangue é um ato de solidariedade. Junte-se a essa causa e salve vidas. Então é por isso que a gente está pedindo para que vocês falem aí com os pais, com os padrinhos, os tios, avós, para procurar, né, um centro aí para entregar esse sangue. Não vai fazer falta, o nosso corpo vai produzir mais. Então essa seria a questão em relação a esse dia. E esse dia, né, é um dia bem especial. Esse dia 14 é o Dia Mundial do Doador de Sangue, mas está também reverenciando, né, um médico imunologista, o Carl Landsteiner, que ele descobriu a questão do fator RH e o sistema BO, que são as identificações que eu coloquei aqui, olha, em destaque para vocês, que são os nossos tipos de sangue. Então, nós somos aí, olha, esse tipo de sangue AB, o A, o B, o O, e ainda tem aí uns sinaizinhos positivos e negativos que serão assunto das nossas próximas aulas. E aí eu vou chamar a professora Cláudia para ela complementar aí essa questão desse incentivo ao doador, né, a sermos doadores de sangue e a salvarmos vida. Não é isso, professora Cláudia? É isso, professora Isabel. Então, como é um ato de solidariedade, então, pessoal, vamos divulgar essa questão de doação. Você que está em casa, que está nos assistindo, que pode ser doador, então procure os postos o EMOP, né, que sempre está
recebendo doações de sangue, então você vai lá, você faz sua doação, não é? Existem pessoas que já estão aceitando, adolescentes de 16 anos, acompanhado de seu responsável, e até 63 anos no máximo, eu acredito, que goze de boa saúde. Então, se você pode doar, por favor, procure esses postos, porque pode ser até nós que estejamos precisando de sangue e na hora não temos. Então, é importante hoje, em junho, nós estávamos com nossos estoques muito baixos. Então, pessoal, procure, estimule quem você conhece para fazer essa doação. Realmente é um ato de amor. Legal, professora Cláudia, que bom, né? Vamos incentivar, vamos lá, pessoal. Lembrando que é preciso, como a professora Cláudia colocou tão bem, estar com saúde. Então, algumas doenças que, vamos dizer, que cada um aí já teve ou que tem, aí às vezes limita e não deixa que essa pessoa doe. Mas vamos lá, só indo lá é que a gente vai saber, porque vamos fazer um exame na hora. Mas agora, pessoal, venham comigo. Vamos rever um pouquinho a questão da aula passada, onde nós conversamos sobre separações de mistura heterogênea. Então, a gente vem trabalhando aí com essa questão de mistura e vamos rever a aula passada. Para a gente falar de misturas heterogêneas e separação, eu trouxe para vocês aqui um revendo, que é mistura é simplesmente a união de duas ou mais, né, substâncias diferentes. E essas misturas, elas podem ser classificadas em mistura homogênea ou heterogênea. Lembrando que a mistura heterogênea é uma solução que pode apresentar duas ou mais fases, que nós já estudamos. E hoje nós vamos ver a separação de mistura homogênea, que diz que é uma solução que apresenta uma única fase. O que é que nós temos mais? Na aula passada nós vimos todas essas etapas. Catação, flotação, decantação, tudo isso. Lembrando que muitas dessas separações fazem parte do nosso dia a dia. É na hora que a gente está preparando o alimento, é na hora que o pedreiro está lá construindo, né? Peneirando a areia. E assim, muitas delas estão acontecendo no nosso dia a dia. Mas vamos ver o que nós temos. Nós temos hoje a separação de mistura homogênea, que é física. Enquanto a separação de mistura heterogênea era mecânica, precisava de movimento, precisava de instrumentos. Agora a gente vai para uma separação de mistura homogênea que vai dizer que é física. Para acontecer, é preciso que tenha mudança de estado físico. Isso vocês não podem esquecer. Então vamos lá. O que é que eu tenho aqui? Vamos ver primeiro, né? Como eu já disse, a mistura homogênea é aquela que apresenta uma única fase. Apresentando uma única fase, olha o que eu trouxe para lermos juntos. As misturas homogêneas são mais difíceis de serem separadas, simplesmente pela dificuldade de percepção de quais são e quantos são seus constituintes. Então, a gente viu que na separação de mistura heterogênea, a gente já sabia até quantas substâncias mais ou menos estavam ali. Agora não, a gente está diante de uma mistura homogênea, que ao chegar, e essa mistura já ter acontecido, a gente não consegue identificar o que é que tem, quantas tem e quais são elas. Por isso que aí no texto está dizendo que ela apresenta, né, uma questão de dificuldade. Mas vamos lá, vamos para a primeira. Evaporação. A evaporação consiste em aquecer a mistura de sólido dissolvido em um líquido, até o líquido evaporar, ficando sólido. Neste caso, o componente líquido é perdido. E o desenho que eu trouxe aí para vocês, a imagem que eu estou trazendo para vocês, são das salinas. Então, próximo aí ao mar, ocorre esse tipo de drenagem, ou seja, traz a água do mar para um pouco fora, né, aí, e lá vai acontecer uma evaporação. Como se fossem tanques rasos, piscinas rasas, onde com o calor do sol, a função aí é do sol, vai evaporar a água e vai ficar o sal, né? Então aí a gente tem a questão de como obter o sal de cozinha a partir da evaporação. Então, lembrando que a questão aí da água, nós perdemos. O mais importante desse processo aí era a parte sólida. Então, a evaporação vai acontecer também lá na rua, depois de um dia de chuva, a gente vai ver que a água foi, né? A água, depois que o sol sai, né, intenso, com um calor muito forte, a gente logo aquela água da chuva vai evaporar e vai ficar lá
apenas a parte sólida. Nesse exemplo que eu trouxe para vocês é importante, porque a parte sólida é o que a gente está querendo aí, que nesse caso é a questão aí do sal de cozinha. O outro tipo de separação, né, de misturas homogêneas, a gente vai ver aí a destilação simples. Então veja que aparece a palavra destilação e diz que ela é simples. Então deve ser algo mais rápido, não tem etapas. Então vamos ver como é que acontece. É o processo que utiliza o condensador para separar um sólido dissolvido em um líquido. Neste caso, a mistura é fervida, o líquido evapora, é condensado e o sólido ficará no fundo do recipiente. Acompanhe aqui que eu vou apontar na imagem, né, como é que acontece. Então aqui eu tenho, nessa representação, esse tubo de ensaio com uma mistura homogênea. Aqui o fogo vai aquecer, né, e vai evaporar a parte líquida. Então o que é que acontece? Veja que aqui é a mistura de líquido com sólido. Aí a água, em forma de vapor, vai subir. Nesse caminhar, ela vai se resfriar, ou seja, condensar, e vai cair nesse outro recipiente em forma líquida. Por isso que a gente vem dizendo que a separação de mistura homogênea ocorre a partir da mudança de estado físico. Nós vimos na anterior que foi a evaporação e aqui a destilação, o aquecimento, né, a condensação, ou seja, evaporou, condensou, ou seja, voltou para o estado líquido e vai cair aqui nesse recipiente. Mas essa é uma destilação simples. Agora vamos para uma destilação chamada de fracionada, né? Então, quando a gente percebe esse nome fracionada, a gente já pensa logo em fração, ou seja, ela vai ter mais de uma etapa. Vamos ler primeiro o texto comigo e depois eu vou para a imagem tentar explicar para vocês o passo a passo dessa fracionada. Então, a destilação fracionada é a separação entre substâncias líquidas que fervem em temperaturas diferentes. Assim, a solução é aquecida e separa-se, né, inicialmente o líquido que ferve primeiro. O que é que vai acontecer depois? Em seguida, a solução é aquecida até separar o líquido que ferve depois. Então, nessa questão aí de fracionada, a gente vai ver que existem etapas. Um exemplo, vamos dizer que nesse recipiente aí tem uma mistura, né, homogênea de água e álcool. Então, a gente vai ver aí que um desses líquidos ele vai evaporar primeiro. Eu vou apontar agora para o desenho para vocês entenderem como é que isso vai acontecer. E vejam que eu estou trazendo instrumentos de laboratório. Alguns de vocês podem dizer assim, professora, eu não vi ainda, eu não conheço ainda esse instrumento. Então, eu vou apontar aqui para o desenho para a gente poder mostrar cada uma dessas etapas. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho um suporte universal que ele consegue sustentar, segurar, como se fosse uma garra. E aqui eu tenho um condensador, né, que em forma de serpentina, onde o líquido pode passar pela essa parte do meio e também pode passar um líquido frio para tentar resfriar esse vapor na parte mais externa. Por isso esse termo serpentina. E o que é que vai acontecer? O líquido que ferve primeiro, que se aquece primeiro, que entra em ebulição primeiro, ele vai chegar aqui. E o outro, professora, na continuação do aquecimento, ele vai também. Então, através desses instrumentos de laboratório, eu vou poder, né, regular e saber o que é que eu quero. Então, aqui, diferente da evaporação, eu posso aproveitar os líquidos, né? Separar a água de álcool, separar a água de acetona e de outras substâncias que têm o ponto de ebulição diferente. Vamos continuar. Agora, né, que a gente já viu algumas separações de mistura, tanto da heterogênea da aula passada como da homogênea, olha o que eu estou propondo a vocês. Vejam aí a minha dica. Que tal ficarmos atentos e atentas às diversas atividades realizadas diariamente em que aplicamos algumas técnicas de separação de misturas? Então, aqui eu estou convidando a vocês a ficar atentos. O que aconteceu? O que a minha mãe está fazendo? Ela está catando feijão. O que ela está fazendo? Ela está peneirando. Vejam o que vai acontecer no dia a dia para a gente começar a perceber que tudo isso faz parte do nosso dia a dia. E agora, a gente vai começar uma etapa aí de estudar essas aulas práticas,
né? E hoje eu mostrei alguns instrumentos diferentes de laboratório para a gente poder separar misturas homogêneas. E na aula passada foi de heterogênea. E para fazer um experimento, a gente tem que contar com instrumentos, substância e tem que contar também com a anotação, com o registro. E hoje eu vou dar uma ênfase aos instrumentos. E para falar dos instrumentos, eu fui até a Escola Municipal em Tempo Integral, Pedro Augusto, né? E aí eu já dou aqui, né, o meu alô e o meu muito obrigada a todos que fazem o Pedro Augusto, que cederam lá o laboratório para essa aula. E nós agora vamos assistir esse vídeo, onde eu apresento a vocês cada um desses instrumentos que nós temos nos laboratórios das escolas, principalmente as escolas integrais, mas essa é da Escola Municipal em Tempo Integral aí, olha, do Pedro Augusto, né? Então vamos lá, vamos dar uma olhada nesse vídeo. Olá, alunos e alunas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciência. Mas hoje eu quero dizer a vocês que ciências, essa disciplina, ela envolve um conjunto de outras. Então, em ciências da natureza, a gente estuda biologia, a gente estuda química e estuda física. Desde as primeiras séries, gente, lá no primeiro ano, vocês já estavam estudando química, física e biologia, quando vocês estavam estudando ciências da natureza. Então, essa ciência da natureza envolve essas três ciências. E hoje eu quero mostrar a vocês um conjunto de instrumentos do laboratório de química, mas que é usado nas aulas de ciência da natureza. Eu quero mostrar esses instrumentos e dizer a vocês como é que a gente usa lá no laboratório, embora que esses materiais também são usados em grandes laboratórios de pesquisa, de alimentos, de cosméticos, de perfumes. Vejam que interessante. E agora vamos ver um por um. Eu vou mostrar a vocês e dizer como é que a gente usa no laboratório de ciência. Então fiquem atentos e acompanhem essa caminhada. Aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês um por um. Vamos começar pela proveta. A proveta recebe esse nome porque ela tem esse apoio, a gente vai poder trabalhar à vontade, mas ela tem algo especial. Ela é milimetrada e essa numeração aqui, ela é precisa. A gente vai colocar a quantidade correta de líquido, que pode ser água, mas pode ser qualquer outra substância do laboratório. Então essa é a proveta. Agora nós vamos trabalhar, né? Vamos precisar de macerar um comprimido para fazer uma reação química, para a gente saber como é que o nosso organismo absorve um comprimido. E a gente vai utilizar aqui essa questão, olha, esse pistilo, ele vai apertar como se fosse um pilãozinho. E a gente vai começar a esmagar substâncias, como eu falei, do comprimido, mas pode ser qualquer outra substância sólida que a gente precise no laboratório fazer uma explicação ou uma reação que ele transforme em pó. Vejam que legal. O que eu tenho mais? Aqui eu tenho um funil, só que esse funil é diferente do funil lá da cozinha da gente, porque o funil da cozinha da gente, a maioria das vezes é de plástico. Esse é um funil de vidro. Eu vou poder fazer uma reação química com um ácido, posso fazer uma reação química com substâncias aquecidas e ele vai apresentar aí uma grande importância na utilização, porque não vai derreter por ser plástico, nem vai interferir na substância que a gente está trabalhando. Vamos mais. Vamos agora para a placa de Petri. A placa de Petri, né, é em homenagem a ele que inventou essa placa. Ela é formada por duas partes, né, uma menor e a outra que se encaixa. Professora, mas quando é que a gente vai usar a placa de Petri? Quando formos fazer, né, um tipo de observação que a gente precisa deixar ele presinho aqui, sem a interferência do meio externo. E aí existe uma substância, pessoal, que a gente coloca aqui, ó, entre uma placa e outra, e ela não vai deixar entrar nada do meio externo. E essa substância que tiver aqui, ela não vai sofrer nenhuma interferência. Isso é interessante para a gente estudar micro-organismos, bactérias, fungos, e a gente vê aqui a proliferação, a reprodução, gente. Vamos para mais um. Esse aqui, ele é bem interessante. Ele é um canudo de vidro. Esse canudo, né,
Se ele não fosse canudo, fosse completamente fechado, ele era um bastão de vidro que serve para a gente mexer, porque lá no laboratório, gente, a gente não vai usar uma colher de pau, né? Então a gente vai ter que usar isso aqui, ó, para mexer uma substância. E sendo de vidro, ele, como eu disse, tanto eu posso mexer as substâncias aquecidas, como também os ácidos. Mas esse bastão, daqui a pouco, né, esse canudo bastão, daqui a pouco eu vou mostrar outra importância dele. Agora eu vou mostrar um conjunto, gente, de Becker. Becker é o copo de laboratório. Ele também é graduado, mas não é tão preciso como a proveta. Vejam que eles apresentam um biquinho. Isso facilita na hora da gente transportar o líquido de um local para outro. Esse biquinho, acho que vocês já devem ter visto, né, na leiteira em casa, na garrafa de café, que facilita para não respingar. Mas veja que interessante. Imagine que eu queira transportar um ácido ou uma substância aí que recebeu alguns componentes aí que são ácidos, eu quero transportar de um becker para outro. Olha o que eu vou fazer. Vou botar esse maior aqui e vou pegar o menor. Com o apoio, né? Vou deixar ele bem apoiado no becker e eu vou utilizá-lo para que esse líquido que está saindo, ele escorra por esse bastão. Isso vai fazer com que na minha bancada e a minha mão fique protegida de qualquer pinguinho dessa substância que eu esteja apresentando. Então vocês viram que tanto serve como canudo, como bastão para mexer e na hora de transportar. Agora vem um que é bem interessante. Eu acho que ele é até bem bonito. Olha, gente, esse é o balão de fundo redondo. Veja como é interessante. Ele é aqui embaixo, ó, completamente redondo, parece uma bolinha. E vocês podem perguntar para mim assim, professora, como é que a senhora vai apoiar isso aí? Aí eu já digo a vocês, para utilizar este equipamento aqui, olha, vai precisar de um outro que é chamado de suporte universal. Ele tem como se fosse uma garra, um pegador de roupas, que ele vai ficar segurando. E aí, vou trazer outro material. Ele vai poder ficar em cima desse equipamento aqui, que é o bico de Bunsen, e ele vai poder aquecer por igual. Na questão aí do fundo chato, às vezes não aquece igualmente. E também a gente vai poder mexer, porque ele está preso num suporte, né, chamado de suporte universal. Não acabou ainda. Vamos agora para aquele que eu acho que é o mais conhecido no laboratório, que é o tubo de ensaio. Esse aqui é muito conhecido, tem de todo tamanho, gente. Tem muito grande, tem bem pequenininho. Esse aqui é para a gente colocar pequenas porções. E vejam que ele tem um local especial, que é essa estante. A estante para tubo de ensaio. Essa é uma estante pequenininha, porque vai caber esse tipo aí, esse tamanho. Vão ter estante que tem essa malha mais larga para caber tubos maiores, ok? E por fim, eu vou pegar aqui para vocês, que vocês devem ter visto nessa época da pandemia, algo parecido, né? Que era para colocar o álcool. Esse aqui, gente, é uma pinceta. Ela vai ajudar no laboratório, porque eu posso colocar água no momento que eu estou fazendo uma experiência com ácido. Imagina se cai um pinguinho na mesa ou na minha mão. Imediatamente eu vou colocar esse líquido na minha mão. Mas como, professora, vai derramar? Não, eu vou lançar através desse tubo, que parece um canudo. A gente vai conseguir aí, ó, aspergir o líquido, que vai ser a água, para, no caso, se estiver aquecido, logo esfriar, ou para poder lançar aí uma substância que venha de imediato, né, a resolver o meu problema. Também, se eu quiser, na minha experiência, só colocar assim, como se fosse um pulverizador de água, uma neblina, ele vai poder fazer para a gente também. Então, hoje, pessoal, estou mostrando para vocês aqui, no laboratório da Escola Municipal, a questão aí desses instrumentos. E aí eu gostaria de agradecer a todos, né, que fazem a Escola Municipal em Tempo Integral Pedro Augusto
por ter aberto esse espaço para a gente vir aqui visitar o laboratório e fazer essa aula maravilhosa. Então, a coordenadora aqui do laboratório, muito obrigada. A gestora e toda a equipe que nos recebeu com muita alegria e abriu esse espaço para a Escola Municipal para aulas digitais. Por hoje é só. No próximo encontro teremos mais novidades. Tchau, pessoal! Pois é, pessoal, esse foi o nosso passeio, né? E aqui eu quero deixar um abraço especial para a coordenadora Hilda, né? Lá da Escola Municipal de Tempo Integral, Pedro Augusto. E agora eu vou chamar a professora Cláudia, que ela vai se despedir e eu volto com um recadinho aqui. Bem, pessoal, que aula legal, né? Sabino disse que está entendendo direitinho, professora. Isso aí é muito bom, a participação de vocês. Quem tiver aí, sempre coloca o seu nome, tá certo? Então, tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada aí a professora Cláudia, né? De sempre aí mostrando quais são os alunos que estão conosco. E aqui, pessoal, rapidinho, aponta o seu celular aí para esse QR Code. Rapidinho vocês vão ter o quê, gente? Vocês vão ter aí uma quantidade de instrumentos de laboratório e a minha atividade é essa, ó. Observe os instrumentos que aparecem no QR Code e marque os que foram apresentados nessa aula. Então fica para vocês aí essa atividade, né? Quem perdeu, que nesse momento não está podendo colocar aí o celular, apontar o celular para o QR Code, volta a assistir essa aula no YouTube e faz essa atividade. Depois a gente pode comentar. Então, por hoje é só. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau, pessoal.